Fala pessoal, tudo bom? Eu acredito que vocês devam fazer atividade física, devam entender a importância da contração muscular, mas você sabe explicar como é que isso acontece? Todo tipo de contração muscular, ela acontece e é controlada a partir de impulso elétrico, tá? Esses impulsos elétricos, eles podem ser involuntários, como podem ser impulsos elétricos voluntários. A gente vai falar especificamente da contração do músculo estriado esquelético, que é o músculo que você usa para se mover, para caminhar, para fazer atividade física. É o músculo lá do seu braço, do seu peito, das suas costas. Esse músculo, ele tem como característica principal essa voluntariedade. Você controlar de forma voluntária todos os movimentos que você consegue fazer. É diferente, por exemplo, quando a gente olha para um músculo liso, o músculo do sistema digestório, ou o músculo cardíaco, né? O estriado cardíaco, que é o músculo do nosso coração. A grande diferença do músculo estriado esquelético é justamente o seu poder de controlar o que vai acontecer. E esse poder, ele nasce lá no córtex motor, lá numa área do cérebro, que gera um impulso elétrico que vai se traduzir numa contração muscular. E é a partir daí que a gente vai começar a nossa conversa. Esse impulso elétrico, para se traduzir numa contração propriamente dita, ele primeiro precisa se propagar por uma série de nervos, uma série de células específicas para a transmissão de impulso elétrico, que são os neurônios. Essas células, elas têm a capacidade de transmitir muito bem a atividade elétrica com uma velocidade muito alta. A partir daí, você consegue então fazer com que o impulso elétrico chegue até o músculo. Uma coisa legal a respeito do tecido estriado ou esquelético é que você obrigatoriamente precisa que todas as fibras que fazem parte desse músculo consigam receber atividade elétrica. Para que o músculo possa contrair como um todo, para ele ser ativado completamente, todas as fibras precisam ter pelo menos um ponto de inervação, pelo menos um ponto de contato com o sistema nervoso, para que o impulso elétrico chegue em todas elas e contraia o músculo de forma completa. Esse é o primeiro ponto importante quando a gente fala, por exemplo, de exercício. Vamos dar um exemplo aqui, exercício de musculação voltada à hipertrofia. Um dos pontos fundamentais para que a hipertrofia seja eficiente é que o músculo seja ativado de forma completa, que o músculo seja ativado como um todo. Mas é importante você saber que esse impulso elétrico tem que chegar em todas as fibras desse tecido muscular. E as fibras não são exatamente iguais. Quando o impulso elétrico se propaga e chega até o tecido muscular, a gente encontra um problema, porque você tem um ponto de conexão entre o sistema nervoso e o sistema muscular, e essa conexão não é física, não tem um ponto de contato físico permanente. Você tem um espaço, você tem uma fenda, onde o impulso elétrico, que ainda está no sistema nervoso, precisa agora conseguir passar para o sistema muscular. E nessa fenda, a gente tem a ajuda de neurotransmissores. O mais famoso deles, o mais popular, é a acetilcolina. A acetilcolina é o principal neurotransmissor que permite a passagem do impulso elétrico do sistema nervoso para o sistema muscular. Essa acetilcolina ela é liberada por vesículas sinápticas que se encontram no último neurônio desse conjunto de neurônios que faz parte desse nervo, né? Lá na porção final do axônio, e essa acetilcolina é liberada na fenda, entra em contato com a parede da fibra muscular, onde você tem receptores para esse neurotransmissor, que a partir daí abre canais que permitem a entrada do sódio, né, de um íon, que a gente tem em grande quantidade na parte de fora da célula, e esse íon entrando dentro da célula altera a polaridade da membrana, e você agora tem impulso elétrico se propagando pela fibra muscular. Então esse impulso elétrico que nasceu no córtex, que se propagou por todos os nervos, agora chega na fibra muscular, né, a partir da ação da acetilcolina, despolariza a fibra muscular e agora o impulso elétrico se propaga dentro da fibra. Só que esse impulso elétrico ainda está na membrana da fibra muscular, está no sarcolema. E você precisa que esse impulso elétrico entre no interior da fibra muscular, entre em contato com as estruturas contráteis do tecido muscular, nesse caso os sarcômeros, né, as moléculas de actina e miosina principalmente, e que a contração aí possa se processar. Como que isso acontece? No sarcolema a gente tem invaginações, são os túbulos transversos. Nada mais é do que um ponto da membrana da fibra muscular, onde ela se dobra para o interior da fibra e entra até chegar ao ponto de contato com os sarcômeros. Esse sarcolema, ele se invagina, dá origem ao túbulo transverso, e esse túbulo transverso no interior da fibra muscular tem contato com a cisterna terminal. A cisterna terminal, assim como o retículo sarcoplasmático, são locais onde, dentro do processo de contração, tem a função de armazenar um outro íon,
agora o íon de cálcio. A partir do momento que esse impulso elétrico, essa onda de despolarização e repolarização, entra dentro da fibra muscular e entra em contato com a cisterna e com o retículo sarcoplasmático, esse cálcio que existe no interior da fibra muscular, ele é liberado para o sarcômero. Esse cálcio, até esse ponto, ele ainda está armazenado dentro da cisterna do retículo sarcoplasmático. Quando a despolarização chega nesse ponto, o cálcio é liberado e ele entra em contato com as proteínas que fazem parte do sarcômero, das miofibrilas dessa fibra muscular. Esse cálcio, ele vai chegar até um complexo formado por outras duas proteínas, a troponina e a tropomiosina, vai se ligar a esse complexo e vai permitir a liberação de um sítio, de um espaço onde você pode fazer a conexão entre actina e a miosina. Então, até esse ponto, enquanto o impulso elétrico ainda não tinha conseguido chegar e se transformar em ação dentro da fibra muscular, você tinha uma actina, um filamento fino do sarcômero, que estava impedido de fazer conexão com o outro filamento, a miosina. E por que ele estava impedido de fazer conexão? Porque esse complexo troponina-tropomiosina estava impedindo essa ação. Quando o cálcio chega no interior da fibra muscular, esse sítio é liberado, você muda a posição da troponina e da tropomiosina, a actina fica livre e agora você consegue fazer uma conexão entre a miosina e a molécula de actina. Essa conexão gera um movimento pequeno de encurtamento do sarcômero. Uma molécula de miosina, especificamente a cabeça da miosina, se conecta à molécula de actina e traciona a molécula. Você tem um pequeno encurtamento. Só que você tem um encurtamento só. Para que esse encurtamento se perpetue, você precisa quebrar o ATP, que existe na cabeça da miosina, e liberar essa cabeça da miosina novamente, para que ela faça uma nova conexão. Então, enquanto você tiver o cálcio presente dentro da molécula, liberando esse sítio de conexão com a molécula de actina, e você tiver energia, você tiver ATP na cabeça da miosina, para fazer com que essas liberações aconteçam de forma sistemática, você consegue repetir e repetir e repetir o movimento de pequenos encurtamentos no sarcômero. Como isso acontece com uma velocidade muito, mas muito rápida, você tem o movimento de encurtamento da fibra muscular, que é o que você precisa fazer para a contração acontecer. A partir do momento que você não tenha mais a estrutura contrátil, a actina e a miosina, ou que você não tenha mais o cálcio, que é o que está propiciando a liberação do sítio na molécula de actina, ou que você não tem ATP, você não tem a energia para fazer a contração muscular, ela se encerra. Como que você faz para interromper a contração muscular voluntariamente? Você para de ter o desejo de contrair, interrompe o fluxo de íons de cálcio para dentro do sarcômero e simplesmente a contração muscular não ocorre mais. Como que você faz para a contração muscular parar de acontecer? Por fadiga. Fadiga periférica, fadiga muscular, por exemplo. Você gasta ATP numa quantidade muito mais alta do que você consegue repor esse ATP e, por consequência, você não tem mais energia para liberar a cabeça da miosina e executar uma nova conexão. Se você, por exemplo, tem uma lesão muscular, onde você estraga, você deteriora ali parte do sarcômero, parte da estrutura da fibra, ou seja, você não tem mais a estrutura de conexão actina e miosina, você também não consegue mais fazer uma contração muscular eficiente. Então, para que a contração muscular aconteça, você precisa obrigatoriamente dessas três coisas. A actina e a miosina conectada, a energia necessária para a contração e o cálcio suficiente para liberar o sítio de actina e permitir que a contração ocorra. Vocês vão ver que cálcio não é um problema a gente ter dentro da gente, a gente tem uma grande reserva de cálcio, no caso o nosso esqueleto, né? Actina e miosina também não é um problema, tecido muscular provavelmente seja o tecido mais abundante dentro da gente, mas o problema é justamente o ATP, a energia, que a gente tem pronta já, disponível para utilização numa quantidade muito, muito, muito pequena, e você precisa renovar constantemente essa energia para que você possa ter condição de continuar contraindo. Mas essa parte de renovação de energia, de metabolismo energético, a gente deixa para um outro vídeo, tá? Acompanhe aqui no canal que logo, logo a gente fala disso também. Valeu!